Eu vou botar o telefone. Acho que a gente pode começar. Tá ok. Ok. A professora Anunciação está aí. Professora Anunciação. Ela não está ouvindo. Professora Anunciação. Lídia, acho melhor você começar. Tá. Anunciação está aí? Bem, então, para não atrasar, tá, eu vou apresentar... Desculpa, Lídia. Assim. Oi, assim, Anunciação, você poderia apresentar a nossa IAME, por favor? E o GPESC? Vocês me desculpem. A panela estava no fogo, desculpa. Teve que comer. Bom, boa tarde. Eu estou, né, agora nessa questão aí de apresentar a IAME. IAME é nossa participante do GPESC, ex-aluna, está aí sempre somando com a gente nas produções, e vem hoje, né, apresentar essa aproximação inicial aí para a discussão da atenção primária em tempos de Covid. E entender que a atenção primária para trabalhar no Covid é acompanhar esse tema, né? Que é um tema biológico, mas é, ao mesmo tempo, um tema que faz uma interlocução com o social, né? As nossas questões, para além de lavar a mão, é ter água, para além de isolar, né? É ter espaço para isolar. Então, é um desafio muito grande para quem trabalha na atenção primária e para quem da academia poder pensar as formas de contribuir. Então, trata-se, assim, de uma aproximação inicial que a gente pretende, né, prosseguir nesse caminho para ajudar o serviço e também a formação, né, a dar uma resposta para essas possibilidades da pandemia. Espero que todo mundo tenha um ótimo aproveitamento, e nós estamos aqui à disposição para algum tipo de discussão. Muito obrigada. Podemos começar. Então, é comigo agora, né? Como a professora Anunciação disse, eu me chamo Iameia, eu sou ex-aluna da UF, me formei em 2018, como passa rápido. E é uma aproximação do tema, né, que é orientações sobre Covid-19 para profissionais de saúde que trabalham na rede de atenção básica. Eu vou abrir aqui a apresentação. Qualquer
Qualquer questão que esteja errada, Yasmin, você pontualiza para mim, tá? Pode deixar. Então, vamos dar início aí, tá? Eu peço desculpas ao nervosismo, não estou acostumada com essa questão do virtual ainda, né? É até mais fácil falar quando a gente consegue olhar um para o outro do que essa questão online. Mas na nova realidade a gente vai se adaptando e se acostumando aí com essa nova vivência, né? Tô com medo do cabelo ficar batendo no microfone, mas qualquer coisa vocês me avisem. Vamos lá? Como a gente falou, a líder do grupo do GEPESC, que é Grupo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Saúde Coletiva, é a nossa Maria da Anunciação, né? Para a ANUM, para os mais íntimos. A vice-líder é a Lídia, que por muito tempo foi uma das líderes. E as participantes é a professora Marcela Muniz, a Diana Paola Dias, a Vanessa Dias, a Raíssa Valente, a Ana Paula Ferreira, a Bianca Queiroz, Renata Barcelos e Daniele Luiz. Muitos de vocês devem conhecer, porque a maioria é ex-aluna, mas continua vinculada ao grupo. Os temas abordados que nós vamos trazer para vocês vão ser a terminologia, as fases epidemiológicas da Covid-19, as definições dos casos operacionais, as manifestações clínicas, as condições de risco para complicações da síndrome gripal, isolamento domiciliar, como deve ser feito, quais as orientações em relação a isso, as medidas de precaução, as orientações para o paciente de confirmação ou suspeita, o uso das máscaras para uma síndrome gripal e para o uso do cuidador, orientações aos cuidadores, orientações aos profissionais da estratégia de saúde da família, atenção básica e medidas de prevenção para a comunidade. O objetivo desse encontro é atualizar os acadêmicos e os profissionais para atuarem na atenção primária à saúde frente à suspeita ou à confirmação do Covid-19 e discutir as diretrizes e recomendações das atuais políticas de saúde preconizadas pelo Ministério da Saúde e OMS sobre isolamento domiciliar e as medidas de prevenção, redução e controle do novo coronavírus. Essas questões vão ser muito discutidas e muito pontuadas, e a gente pode fazer isso no final, quando a gente tem orientações a serem seguidas pelo Ministério da Saúde e outras orientações a serem seguidas pela OMS. Então, vai ter muita coisa aí para a gente falar sobre. A terminologia, né? Quando ela se dá com o nome, quando ainda é vírus, ela significa síndrome respiratória aguda grave do coronavírus tipo 2, o SARS-CoV-2. A partir desse momento que ele não é mais vírus e ele vira doença, ele é Covid-19, do inglês, que significa doença do coronavírus 2019, né? Tudo aí em inglês, e antes ele tem uma terminologia para vírus e depois uma terminologia para doença. Em dezembro de 2019, houve vários casos de pneumonia na China, e aí vai ter um videozinho para vocês darem uma olhada.
Esse vírus, tá sem som. Tá sem som? Para mim não tá aparecendo o som aqui não, mas não sei para as outras pessoas Yasmin? como está. Sí, efectivamente. Aqui tá sem som Hein? também. Tá sem Sem som? som, né? Eu acho que é o som daí do material para passar. Pois é, pra mim tá com Não som tem até como. bom. Aqui não está. Mas tudo bem, eu acho que essa parte pode passar aí, Tá, amiga. ok. Até porque ele fala sobre as terminologias, né? Como eu estava dizendo antes, como ele é, na verdade, como o vírus se apresenta. E qualquer coisa a gente pode passar, como a gente vai passar o material, a gente vai estar o link junto, tá? Ok. As fases epidemiológicas da Covid, né? Aí fala sobre a atenção primária à saúde, a estratégia saúde da família é porta de entrada referencial do SUS. O que eu acho muito interessante a gente trazer é que o Brasil ele tem um dos maiores sistemas de saúde universal do mundo, reconhecido pelo mundo todo, né? Então, ela é considerada uma porta de entrada para grandes questões, frente a grandes emergências e às epidemias, as quais a gente já passou, inclusive. Só que a gente não traz isso para o nosso dia. A gente passou por epidemias de Zika, epidemia de, de Zika, de chikungunya, de dengue, de H1N1. Então, assim, nós já passamos por isso, muita coisa veio com esse aprendizado, né? E a atenção primária à saúde, ela trabalha com antes da doença, que é a prevenção, ela trabalha com o durante a doença e ela trabalha com o pós a isso tudo. O que vai ser da gente pós-pandemia, né? O que vai ser de nós como profissionais? O que nós vamos lidar com isso, né? Nós vamos ter que lidar com questões de um isolamento social muito longo. Nós vamos ter que lidar com questões sobre violência doméstica, alcoolismo, agravamento das doenças crônicas. Então, assim, tudo isso vai vir de frente para a atenção primária, né? Cerca de 80% dos casos são casos leves, que devem ser orientados a estarem procurando, e a gente vai ver quando procurar, a atenção primária à saúde. Não é algo que vai passar de um dia para o outro. Talvez a gente saia de um quadro de pandemia, mas é uma doença que vai estar no nosso dia a dia até a hora de ter uma vacina e assim erradicar como outras doenças a gente fez. Tem um outro videozinho, vocês podem me dizer se estão ouvindo? Estão ouvindo? E a Mia, não. Então, Eu eu não não sei o que tô. pode ser. Sem som. Tá ok. Então, vamos dar continuidade, que esse material vai para vocês, como eu falei. As fases epidemiológicas, que inclusive iam se falar ali nos vírus, ele se dá de algumas maneiras, né? Que é a transmissão dos casos importados, da transmissão local e da transmissão comunitária sustentada. A gente já passou pelo caso dos casos importados. O que são os casos importados? Aquela lá do iniciozinho, quando a gente falava, essa pessoa está com Covid-19, mas ela foi à Itália e voltou, né? São casos importados. A transmissão local já é quando uma pessoa que teve contato com aquela pessoa que viajou desenvolve a doença. Ela teve contato com quem trouxe o vírus de fora do país. Isso tinha como a gente falar lá no início. Lá no início, eu tive contato com alguém que esteve na Itália e agora estou com sintoma. Isso era uma transmissão local, onde você conseguia identificar aonde estava aquela fonte de infecção. E aí, depois dessa etapa, a terceira etapa é a transmissão sustentada ou comunitária. É quando a gente não consegue mais dizer de onde veio a fonte.
é quando os casos já está entre a população, pacientes infectados que não esteve em país, não teve em contato com quem esteve em outros países e transmite a doença para outras pessoas que também não viajaram. Então, aí a gente já tem, e que é o quadro que a gente se encontra, numa transmissão sustentada ou comunitária. Quais são os casos suspeitos? Os casos suspeitos... Desculpa, mas eu preciso colocar o negócio que eu esqueci, o cronômetro, senão... Né? A situação 1 de viajantes, né? A pessoa que nos últimos 14 dias retornou de viagem internacional de qualquer país e apresente febre ou pelo menos um dos sinais e sintomas respiratórios. Quais são os sinais e sintomas respiratórios? Tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de oxigênio abaixo de 95, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia, todos os sintomas de esforço respiratório. A pessoa viajou nos últimos 14 dias, apresentou febre ou pelo menos um dos sintomas, ela é um caso suspeito. No próximo caso, é uma pessoa que teve contato com alguém, né? Ela também apresente febre ou pelo menos um dos sinais, ela também é um caso suspeito. Um dos sinais e sintomas, né, gente? Como a gente tinha dito antes, respiratórios. O caso provável são pessoas que nos últimos 14 dias ela reside ou ela trabalha no domicílio que tem um caso de suspeito ou confirmado de Covid-19, né? Ela tem febre ou pelo menos um dos sinais respiratórios, mas ela pode apresentar mais outros sinais, que são sinais inespecíficos, como fadiga, mialgia, artralgia, dor de cabeça, calafrio, diarreia, náusea, vômito, desidratação, inapetência. Como é uma doença muito nova, a gente pode ir adicionando vários outros com o passar do tempo. Tem a questão do olfato, a falta de sentir cheiros, a falta do paladar, né? Tanta gente se referindo a isso. A questão da saturação abaixo de 95, tem casos que relatam uma saturação abaixo de 95, mas que não tem sofrimento respiratório, né? A pessoa nem percebeu que estava com uma baixa oxigenação. Então, assim, é uma doença muito nova que a gente vai adicionando informações com o passar do tempo. Já os casos confirmados, então, olha só, nós temos os casos suspeitos, os casos prováveis e o caso confirmado. O caso confirmado, ele tem de duas maneiras. O caso laboratorial, que é o caso suspeito ou provável, com resultado positivo de RT-PCR, que significa teste de reação de cadeia de enzima transcriptase reversa. Ele é considerado o padrão ouro dos testes. Ele deve ser feito entre o 3º e 4º dia ou 8º dia de doença. Outro padrão, outro exame laboratorial é o teste rápido, mas o teste rápido ele tem uma grande possibilidade de falso negativo. Pelo que eu estudei, o falso positivo é muito raro, é muito mais frequente o falso positivo. Então, para que ele serve, né? Por que as pessoas falam tanto do teste rápido? Ele serve muito mais para mapeamento, além do diagnóstico precoce da doença também, né? Mas, assim, mapeamento para que a gente tenha políticas, como modelar essas políticas que a gente tem novas, né? Que a gente está tendo que lidar, sobre a questão do isolamento social, sobre a retomada da economia. Isso tudo, grandes países estão fazendo testes em massa. Para quê? Para que eles consigam ver quantas pessoas têm anticorpos através do teste rápido, porque o teste rápido é através disso, e eles consigam mapear as suas políticas. O clínico epidemiológico é o caso suspeito ou provável, mas que você não teve possibilidade de realizar uma investigação laboratorial. Então, ele tem todos os quadros clínicos, ele tem quadro clínico, ele tem todos os sinais e sintomas, mas você não teve condições, né, de fazer.
do lado esquerdo o teste rápido e do lado direito o RT-PCR. Os casos descartados, que são os casos que se enquadrem na definição de suspeito, mas apresentam resultado negativo ou confirmação laboratorial para outro agente etiológico. Os casos excluídos é aquele que apresentaram duplicidade ou se enquadram nas definições anteriores. O caso curado, que é através do Ministério da Saúde, ele define os curados como aquele que teve isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data do início dos sintomas e que estão assintomáticos, e casos de internação hospitalar diante de avaliação médica. A liberação do paciente deve ser definida de acordo com o plano de contingência local, a considerar a capacidade operacional, podendo ser realizada a partir de visitas domiciliares ou remotas, que é por telefone ou a telemedicina, né? A síndrome gripal, que é o primeiro quadro, né, de sinais e sintomas, é um quadro inicial da Covid-19 caracterizada por uma síndrome gripal. A síndrome gripal varia desde a apresentação leve, assintomática, até uma apresentação grave. Ele apresenta tosse, dificuldade respiratória, dor de garganta, e ele deverá ser enquadrado em um caso suspeito da Covid-19, que acontece. Muitas outras, né, a influenza, por exemplo, ela desenvolve uma síndrome gripal. Então, até aí a gente fica bem na dúvida, né, sobre o diagnóstico da síndrome gripal, né? A gente pode falar que é febre com início súbito, tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória. Na ausência de outro diagnóstico específico, ele se enquadra dentro de um quadro de uma síndrome gripal, então ele se encaixa dentro de um quadro suspeito de Covid-19. As crianças com menos de 2 anos, a gente deve considerar também febre de início súbito, sintomas respiratórios, coriza, obstrução nasal, e as manifestações clínicas e sinais e sintomas de gravidade no adulto tem a dificuldade para respirar, ronco, retração subintercostal severa, cianose central, saturação abaixo de 95 em ar ambiente, taquipneia acima de 30, né? Como eu tinha falado, muitas pessoas não apresentam a dificuldade respiratória, mas estão apresentando uma saturação baixa. Então, deve estar a saturação incluída dentro dos nossos sinais, dos sinais vitais. Os sinais e sintomas de gravidade numa criança também tem toda a questão respiratória, né? Retração subintercostal severa, dificuldade para respirar, cianose, batimento de asa de nariz, saturação abaixo de taquipneia, dificuldade, déficit do sistema cardiovascular, sistema e sintomas de hipotensão, diminuição de pulso periférico. Então, assim, déficit do sistema cardiovascular, a gente tem que pensar em todas as questões que envolvem o sistema cardiovascular, porque lá na ponta pode ter uma questão característica e que possa ser de Covid. As condições de risco para complicações da síndrome gripal, quem são essas pessoas que se encontram nesse quadro, né? São as grávidas e puérperas, incluindo abortos e perdas fetais, isso de qualquer idade gestacional, né? De qualquer idade gestacional, a pessoa se enquadra dentro do quadro de risco. Maiores de 60 anos, crianças abaixo de 5, população indígena ou de de difícil acesso, menores de 19 anos em uso prolongado de acetilsalicílico, indivíduos que apresentem pneumopatias, incluindo asma, tuberculose, de todas as formas, pulmonar, óssea, as cardiovasculopatias, excluindo a hipertensão arterial sistêmica. Achei muito interessante isso, porque até então eu achava que incluía a hipertensão arterial sistêmica, mas os manuais dizem que está excluído. Nefropatias, hepatopatias, doenças hepatológicas, incluindo a anemia falciforme, distúrbios metabólicos, incluindo a diabetes mellitus, imunossupressão associada a medicamentos,
quem faz mais ou igual 20 miligramas por dia. Isso a gente vai falar da medicação aí que está em alta, né? A hidroxicloroquina. E a gente teve uma busca muito grande por esse medicamento nas farmácias, e as pessoas que fazem uso dessa medicação tiveram dificuldades, estão tendo dificuldades em encontrar essa medicação para ter acesso, para dar continuidade ao seu tratamento. Um dos exemplos é o lúpus, né? Quimioterápicos, inibidores de TNF, neoplasias, HIV, obesidade com IMC acima de 40. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do isolamento social, do isolamento domiciliar, né? Quem deve ficar em isolamento social? A principal medida não farmacológica adotada para evitar a transmissibilidade da Covid é o isolamento domiciliar. Isso é qualquer pessoa que apresente um sintoma respiratório, com ou sem febre, deve ficar em isolamento domiciliar. Todas as pessoas diagnosticadas com síndrome gripal deverão realizar o isolamento domiciliar por até 14 dias, não exigindo a identificação do fator etiológico por meio de exame. Já pacientes diagnosticados com Covid, sem fatores de risco e que apresentem manifestações leves da doença, desde que sigam o acompanhamento da equipe de atenção básica e que tenham o cuidador até o desaparecimento do sintoma. O primeiro contato. A equipe deverá anotar no prontuário o contato do paciente e de algum acompanhante, além de fornecer canais para comunicação da equipe. Informe que, caso ele não consiga contato com a sua equipe de referência, e na ausência que é para ele ligar para 136. Isso é sobre a telemedicina, né? Que é algo que foi regulamentado agora para o momento da pandemia, e que vai ser uma questão que a gente deve conversar sobre o acesso à telemedicina, ao acompanhamento por telefone, né, dos pacientes dentro da atenção primária, né? Essas questões, há uma questão de desenvolvimento, de investimento, onde as unidades deverão ter internet, telefone, um sistema, né, virtual de acesso. Então, são muitos debates que a gente vai ter que levantar em relação à telesaúde, até onde nós vamos após essa pandemia em relação a isso, porque é fundamental que a gente tenha esse contato com o usuário. Em tempo de isolamento, por exemplo, o tempo de isolamento é de até 14 dias e deverá ser determinado por prescrição médica. Deve ser estendido às pessoas que residam no mesmo domicílio, mesmo que assintomáticas. Se eu estou com sintomas, mas meu esposo não está, os dois devem ficar em isolamento domiciliar até cessar essas questões dos sinais e sintomas. O monitoramento via teleatendimento, como eu tinha falado, é responsabilidade da equipe realizar acompanhamento do paciente e de seus familiares. Ele deve ser realizado a cada 48 horas até 14 dias após o início dos sintomas. Ajudar a agendar consulta presencial nos casos necessários. Para que você vai fazer com que aquele usuário vá até a unidade básica, expor o profissional, se expor as outras pessoas, para somente um acompanhamento, se está tudo bem, se está dentro do esperado. Então, a gente pode começar a pensar sobre o teleatendimento, como eu tinha dito. As medidas de precaução domiciliar que devem ser orientadas aos usuários, né? A gente pode falar sobre várias delas, e uma delas é a higiene das mãos, que eu acho que a gente está ouvindo isso bastante nos últimos tempos, mas que parece uma informação básica, mas não é. Não é obrigação de um usuário saber exatamente em que horas lavar as mãos, em que horas tirar a máscara. Isso, na verdade, é obrigação nossa orientar. Então, a gente não pode tratar nenhuma informação como informação, isso todo mundo sabe, como uma informação básica, na verdade.
Os momentos de higienização são antes do contato com a pessoa, após o contato, a realização de procedimentos, de qualquer cuidado com aquela pessoa que esteja suspeita ou confirmada de Covid. Algo também é sobre o contato com os objetos que estão ao redor, mesinha de cabeceira, celular, garfo, tudo que a gente pode ter contato, que o suspeito, o doente tenha tido contato, tem que ter sido higienizado, e a gente tem que lavar as mãos sempre, ao tocar e depois, antes de tocar e depois. A melhor prevenção é a lavagem das mãos correta, então a gente precisa molhar as mãos, aplicar sabão, em toda a mão ter tido contato com esse sabão. Algo importante também é secar as mãos com papel, né? Porque a toalha vem um seca e depois vem outro e seca também. Um pode não ter lavado direito e estar infectado com o Covid-19 e ter passado para aquela toalha, né? O fato da gente pegar o papel e fechar a torneira também é importante, porque aquela torneira, muito provavelmente, a gente não higienizou antes. Então, fechar a torneira são cuidados que a gente vai tendo que adotar e orientar como fazer, como o usuário e o cuidador fazer da melhor maneira, né? Não vou passar o vídeo, até porque vocês não estão escutando. Outro cuidado importante para a orientação é a higiene respiratória, que é cobrir a boca, o nariz quando forem tossir ou espirrar, utilizar o cotovelo ou lenços descartáveis. Algo importante sobre os lenços descartáveis é como descartar, como jogar fora esse lenço descartável. Não tem... Se você tossir, espirrar naquele lenço e colocar em cima de uma mesa, que não seja num lixo, ele vai contaminar aquele ambiente ali, aquela mesa, onde ele tiver contato. Então, que seja num saco, que seja numa lixeira com tampa, e que isso seja um cuidado para nós, para as pessoas que estão em casa, inclusive para os profissionais da limpeza. A lavar as mãos sempre que for descartar o lenço, manter distância das pessoas que estejam tossindo de pelo menos 2 metros, mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Gente, a questão do bem ventilado, a gente sabe que muitos usuários não têm nem janela, né? Então, assim, isso tudo vai ter que ser tratado com muita sensibilidade e cautela em relação à população que a nossa estratégia esteja atuando. O uso de máscaras cirúrgicas, né? Cobrir a boca e o nariz, como eu falei, parece óbvio, mas não é. O quanto as pessoas a gente vê manuseando a máscara de maneira errada na rua. Isso não é porque eles não sabem, é porque não tiveram acesso, muito provavelmente, à informação correta. Cobrir a boca e o nariz, evite tocá-la, remova da máscara usando a técnica apropriada, retire pelo elástico e distancie do rosto, guarde num saquinho, se você estiver na rua, na hora de trocar, para você não colocar dentro da bolsa e ter a contaminação dali, da sua bolsa, da sua carteira, né? Substitua a máscara por uma nova, sempre limpa e seca. Assim que estiver úmida e danificada, a máscara tem que ter no máximo 2 horas de uso, caso ela não esteja úmida, mas ela ainda tem uma validade, e descarte no local apropriado. A limpeza de objetos e superfícies, né? As soluções usadas é água sanitária, sabão e álcool. A água sanitária, para a superfície, ela tem que ter 1 parte de água sanitária para 3 partes de água. Para obter 1 litro, mais ou menos de 0,5%. Não adianta botar no olho, porque senão ela não vai ficar numa porcentagem suficiente para que ela combata e que ela mate os vírus. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso e fazer a solução direitinho e usar imediatamente, porque ela é fotossensível. Ela, no contato com a claridade, ela perde a sua eficácia. As roupas pessoais de cama e banho devem ser lavadas isoladamente, com água e sabão.
entre 60 e 90 graus é a recomendação, mas eu sei que nem todo mundo tem acesso a essa temperatura de água para lavar roupa, então água e sabão, bastante água, bastante sabão já é o suficiente, e lavar separada a roupa. Lave com água e sabão também ou solução de hipoclorito as frutas, os legumes e as verduras, mas aí já é de numa outra porcentagem, que é 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. A água sanitária, a gente tem que olhar o rótulo, porque é 2,5%. Existem águas sanitárias que não têm essa proporção de porcentagem e às vezes é muito inferior. E para que ela tenha realmente eficácia, ela precisa ser 2,5%. Tirar os sapatos, lavar as mãos, tomar banho, coloque a roupa que usou em saco ou cestos de roupa, limpe o celular, os óculos, o sabão, com sabão e água ou álcool, deixe a bolsa, carteira, chaves em uma caixa próxima de entrada. Uma orientação é que limpe esses objetos pelo menos uma vez por dia, né? Esses objetos, eles transmitem, é um objeto que a gente pega o tempo todo e não se dá conta, né, que a gente está pegando naqueles objetos, porque está no nosso dia a dia. E aí, atenção, né, ao tempo que esse novo coronavírus fica ativo em cada superfície. Isso é a recomendação da Fiocruz até o momento, porque essa semana saiu um artigo falando sobre que o tempo em superfícies eram muito menores. Mas, até o momento, a recomendação da Fiocruz é essa, que em aço inoxidável dura 72 horas, plástico 72 horas, papelão 24 horas, cobre 4 horas, superfícies aerolizadas, que é material líquido, solução, de 40 minutos a 2 horas e meia. Então, vamos aguardar, né, para ver quais são as próximas orientações. O cuidado com as sacolas plásticas descartáveis ou reutilizáveis. Muitas pessoas reutilizam a sacola de mercado para usar no lixo do banheiro e tudo mais. E elas podem sim estar contaminadas com o SARS-CoV-2, né, com o vírus. O ideal é que elas sejam descartadas com cuidado, né, e para higienizar as mãos antes e após o manuseio. Mas caso não seja possível, aquela pessoa precisa, gosta, tem o hábito, a orientação é: deixa de molho na solução, aquela 4 partes, 1 parte para 3 partes de água, por 15 minutos e depois coloca para secar. As orientações gerais, né, para o paciente é permanecer em quarto isolado e bem ventilado. E aí a atenção primária, ela tem que estar e checar a disponibilidade desse local para que as nossas orientações sejam orientações realmente efetivas. Não adianta a gente falar, fique em quarto isolado se a pessoa mora num cômodo com 5 pessoas. Caso não exista um quarto disponível, orientar o paciente a manter uma distância de pelo menos 1 metro dos demais. É uma medida mínima, né? Limitar sua movimentação na casa, então restringir para as áreas indispensáveis. E algumas áreas comuns, como sala, cozinha, banheiro, devem estar sempre ventiladas e limpas, né? Com a solução lá do hipoclorito que a gente já falou sobre. A amamentação, as mães que estiverem amamentando, elas podem continuar o aleitamento materno, atentando-se apenas para as medidas de higiene, então a lavagem as mãos antes e depois, uso da máscara. Essa semana também, como eu falei, toda semana tem alguma coisa nova. Tem um relato de uma mãe que teve a presença do SARS-CoV-2 no leite materno dela. E quer dizer que aquele leite vai transmitir a doença para o bebê? Não, não se sabe ainda. Então, a orientação ainda é que permaneça com o aleitamento materno. Até porque o aleitamento materno, ele tem anticorpos e todas as questões benéficas para o bebê que a gente já sabe. Então, a orientação é que continue o aleitamento materno, respeitando todas as questões de higiene e com a máscara. Uma coisa importante é que mães suspeitas
ou com quadro confirmado devem permanecer pelo menos 1 metro de distância do seu bebê. Isso quer dizer que o ideal é que ela tenha uma rede de apoio, mas aí a gente vai entrar numa outra discussão sobre essas questões. As visitas no período de isolamento não devem acontecer, mesmo que não tenha contato com pessoas do isolamento. Em emergência, o paciente só deve sair de casa no período recomendado somente se houver uma emergência. Utilizar principalmente transportes individuais ou ir a pé. Evitar aglomerações, né? E a etiqueta respiratória, como a gente tinha dito, tossir, espirrar com lenço de papel, guardar certo. Tudo isso deve ser orientado a um paciente que esteja suspeito ou confirmado. O uso de máscara com pessoas de síndrome gripal e cuidador, né? Que a gente orientou, cobrir boca, nariz, né? Evitar tocar na máscara, remover a máscara de forma correta, não reutilizar máscaras descartáveis, descarte em local apropriado e trocar a máscara. Isso não estava no dia a dia de nenhum brasileiro, se não fosse profissional da saúde, de como usar uma máscara e descartar de maneira correta. Por isso, as orientações têm que ser constantes e com paciência, até que vai ser absorvida todas as informações com certeza. A máscara cirúrgica descartável deve ser sempre que o cuidador estiver em contato com o paciente, seguindo as instruções de uso. Sempre usar a máscara quando for manusear os utensílios daquele paciente, porque ele pode ter tido contato, aquele material pode ter tido contato com secreções orais, respiratórias, fezes, urina. A higiene das mãos, né, deve ser realizada sempre que elas aparecerem sujas, antes e depois de contato com o paciente, antes e depois de ir no banheiro, antes e depois de cozinhar e comer, ou toda vez que julgar necessário. Sempre higienizar a mão após remover as luvas e as máscaras. Orientar o cuidador para que, nas situações em que ele note que outra pessoa do domicílio apresente sintomas gripais, informe imediatamente a equipe da atenção primária para que ele fique em isolamento domiciliar, né? E a equipe deverá manter o monitoramento dos casos em isolamento, manter contato, né, com os casos de isolamento a cada 48 horas, disponibilizando à família formas de contato. Como utilizar as máscaras, né, de maneira correta, que a gente falou antes, como descartar, sobre como lavar a máscara de tecido, que está sendo recomendada, né? É lavar as máscaras com água e sabão ou água sanitária, e aí com a mesma solução que a gente disse lá na frente, lavar as mãos com água, né? Após retirar a máscara, lavar a mão com água e sabão ou passar álcool após retirar a máscara. As orientações para o uso da máscara cirúrgica agora para os profissionais de saúde, a gente não muda muita coisa, né? Na verdade, as mesmas. As orientações que talvez mudem um pouco é quando a máscara muda e é uma máscara N95, que ela não é descartável. A gente sabe que está em falta em muitos lugares, que tem lugar que oferece uma máscara para que a pessoa fique mais de um mês com ela. Então, assim, as orientações de como cuidar dessa máscara N95 ou outra similar são outras, mas quando se fala de orientações para o uso de máscaras cirúrgicas, é quase que a mesma questão para quando é um usuário. Qual EPI usar e em qual situação? Então, numa triagem, por exemplo, de um usuário, a higiene das mãos e máscaras cirúrgicas já são suficientes. Agora, qualquer procedimento que você vai fazer e que você vai ter contato com aerossóis daquele paciente, aí sim você precisa de todos os EPIs.
Então, quer dizer, higiene das mãos, avental, a N95 ou similar, o óculos, o protetor facial, as luvas. Então, você vai fazer um exame ou manipular, né, aquele paciente através de uma aspiração, de uma traqueostomia, usar um CPAP. Isso tudo você precisa de todo o aparato de um EPI. Estudos mostram que muita gente se contamina ao retirar os EPIs, né? Então, assim, o passo 1 em relação a retirar os EPIs, né? Colocar, acredito que todo mundo deve saber, mas vamos aqui voltar melhor. Então, o passo 1 é separar todo o material, colocar o avental, colocar a máscara, colocar os óculos e coloque as luvas. Por último, algo importante que a luva deve prender o avental por cima, né? Inclusive sobre os punhos, como está dizendo. Agora, sobre a retirada, você retira primeiro o avental e depois as luvas, higieniza as luvas, depois você retira os óculos de trás para frente, tirando a parte que prende, depois você retira as máscaras cirúrgicas, né? Ou a máscara N95, também pegando pelo elástico, depois higieniza as mãos novamente. As medidas de prevenção em relação para a comunidade é que a gente deve instruir todas as pessoas a cobrir nariz, boca, a higiene respiratória, como a gente falou, a higiene das mãos, permanecer em casa o maior tempo possível. Não é para todo mundo que o isolamento social é acessível, mas o maior tempo possível que ela esteja. E que quando ela vá à rua e que ela retorne com todos os cuidados de retirar o sapato fora de casa, retirar a roupa, limpar os objetos, né? Então, lavar as mãos frequentemente, né? Se não houver a água e o sabão à disposição, que ela passe o álcool quando ela vai tocar nos objetos, procurar uma estratégia de saúde. Caso presente algum febre ou algum sintoma, né, dificuldade para respirar, o histórico de uma viagem, um contato com um caso suspeito ou confirmado, manter ambientes ventilados, evitar tocar olhos e nariz, boca com as mãos, a boca com as mãos não lavadas. Lembrei de um memezinho, vocês devem ter visto, de um cachorrinho orando assim, falando assim: Deus, eu no mercado orando depois que botei a mão no olho, sem lavar as mãos, né? Deus, sou eu de novo. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente tem que ter novos hábitos, limpar e desinfetar objetos e superfícies, evitar contato com as pessoas que apresentem sinais e sintomas da doença, dando atenção especial aos idosos, aos quais precisem ser mantidos protegidos e afastados de crianças e casos suspeitos. Como a gente sabe, as crianças nem sempre desenvolvem sinais e sintomas, mas são grandes propagadoras do vírus. E aí a gente gostaria de perguntar a vocês e fazer um testezinho aí sobre o que a gente entendeu, né, aí do nosso momento. Eu sei que é um momento muito rápido, espero não ter falado tão rápido e que tenha dado para a gente entender, mas eu gostaria que eu vou ler e vocês escolhem uma opção e depois a gente comenta no chat aí quem se deu bem, quem ficou com dúvida. Então vamos lá. Pergunta 1. Para todos os profissionais de saúde que se encontram na linha de frente do manejo da Covid-19, é fundamental diferenciar as definições operacionais de casos com vistas à oferta adequada das orientações para cada situação. Dessa forma, entende-se por caso provável de Covid-19, pessoas que nos últimos 14 dias residem ou trabalhem no domicílio de caso suspeito ou confirmado de Covid-19, e apresente febre ou pelo menos um dos sinais e sintomas respiratórios ou outros sinais e sintomas inespecíficos. B.
Viajante que nos últimos 14 dias retornou de viagem internacional de qualquer país e apresente febre, ou pelo menos um dos sinais e sintomas respiratórios. C. Contato próximo que nos últimos 14 dias teve contato próximo de caso suspeito ou confirmado para Covid-19 e apresente febre ou pelo menos um dos sinais e sintomas respiratórios. Caso que se enquadre na definição do suspeito e apresente resultado laboratorial, letra D, né? Negativo para SARS-CoV-2 ou confirmação laboratorial para outros agentes etiológicos. O que vocês acham? Eu, infelizmente, não vejo a tela, então eu não consigo olhar o chat para ver o que vocês estão respondendo. Mas a nossa resposta é a letra A. Por caso provável. Quando é que entende-se por caso provável? Pessoas que nos últimos 14 dias resida ou trabalhem no domicílio em caso suspeito ou confirmado por Covid-19 e apresente febre e pelo menos um dos sinais e sintomas. Eu estou vendo aqui, a gente já está chegando nos últimos 10 minutos. Existem outras perguntas, mas sim, vai no material, né, professor? Então, eles podem fazer o teste depois e a gente abre agora para eles. Uma discussão final, né? Uma discussão, nós estamos aí já há 10 minutos do término. Isso. Então, acho que, de repente, poderíamos abrir aí para alguma questão rapidamente e depois a gente encaminhar o material para os participantes, onde eles podem responder as perguntas com tranquilidade. Melhor, okay? Né? Então, vou parar aqui a apresentação e aí a gente abre para discussão. Tá bem? Oi? Deixa eu dar uma olhada no chat. O link já foi passado. Oi? No chat a gente não recebeu nenhuma pergunta. Tudo bem. Alguém quer abrir? Alguém quer abrir o som? Pode abrir o som para perguntar também. Então, assim, já que ninguém pergunta, eu vou colocar... deixa eu abrir aqui o meu vídeo. Um pouquinho. Cadê eu aqui? Estou te vendo. Então, assim, é importante essa discussão, né, do lugar da atenção primária no enfrentamento dessa pandemia. Então, nós temos que realmente repensar as nossas práticas e a própria organização da atenção primária, né? Desde a organização da estrutura física, e hoje nós realmente percebemos aí que várias UBSs já estão se colocando num espaço físico, né, de atendimento diferenciado, né? Nós já vemos aí também muitas UBSs trabalhando com a questão do teleatendimento, procurando outras formas de contato com a sua comunidade, até pelo WhatsApp. Algumas criaram rádio local para poder acompanhar, né, esses clientes. Então, assim, é muito importante essa discussão. Nós fizemos esse material, né, Yamê, o grupo, produzimos esse material, mas é um material que nós vamos estar aqui atualizando constantemente, né, porque muitas coisas ainda não sabemos, são coisas novas da doença, mas eu acho que, assim, o básico, nós trouxemos aí que é a questão do profissional se prevenir, né? Que aí o profissional que está na atenção básica, ele tem duas questões. Ele não se contaminar, é a prevenção dele, a sua autoprevenção, né? E nós já estamos vendo aí muitos profissionais se contaminando e morrendo por conta disso, né? Nos hospitais e na atenção básica também isso acontece, né? E a questão de estar reconhecendo
esses casos leves, porque 80% hoje são tratados, são casos leves, né? Apenas 20% evoluem como casos moderados, casos graves, e vão precisar de um acompanhamento, né? Então, é muito importante o profissional que está na atenção primária reconhecer esses sinais para saber estar encaminhando e cuidando da sua comunidade, do seu usuário, né? E aí, já temos perguntas? Ainda não, acho que o pessoal está meio tímido hoje. Algum professor presente aí que queira também contribuir aqui, colocando alguma informação importante? Professora Anunciação, professora Marcela, que estão aí presentes. Eu tenho visto também alguns vídeos que falam sobre os abrigos comunitários, né? Então, é isso, quer dizer, como compartilhar, como fazer um isolamento domiciliar com uma pessoa, uma população vulnerável, né? Que mora ali, de repente, 10 pessoas em 2, 3 cômodos, tá? Isso parece uma utopia, né? Como falar isso, né? Isolamento domiciliar. Eu aqui em casa, se tiver uma Covid, que Deus me perdoe, Deus me guarde, mas se tiver, eu tenho aqui um quartinho para isolar, né, meu marido. Exato. Mas como fazer isso, né, com populações vulneráveis? São desafios, e algumas comunidades já estão aí construindo aí os abrigos comunitários, utilizando escolas ou em isolamento domiciliar, porque, na verdade, a pessoa nem sempre vai ter essa condição, tá? Então, são alguns desafios aí que estão colocados para nós da atenção básica, mais esses, né, de tantos que a gente já tem. Exatamente. Eu lembro até hoje de uma situação que teve, que a gente estava comentando numa aula, que muitos dos usuários não tem nem como comer, tipo assim, não tem o hábito e não tem dinheiro para se alimentar de maneira adequada. Então, como falar para uma população que grande parte de onde as estratégias estão localizadas é uma população carente? Óbvio que existem estratégias localizadas em área rural, então a demanda vai ser outra, inclusive de isolamento, porque as casas são muito afastadas, né? Outra coisa é uma nova estratégia e como a gente vai trabalhar dentro de uma comunidade como a Rocinha, no Rio de Janeiro, onde as casas são muito grudadas, né? Que se você está na janela, se você abre a sua janela, é praticamente a casa do vizinho. Então, assim, tanto que existem níveis grandes de tuberculose nesses lugares por conta da falta de ventilação. Então, o diálogo e a discussão tem que ser muito pautada na realidade que a gente vive do Brasil, né? E não ser somente dentro da academia, com uma abordagem técnico-científica, sem trazer isso para quem realmente precisa, né? Para realmente quem merece todas essas informações. Lídia, e a Meire? Sim, professor. Posso falar? Pode falar, professor. Pode. Pois é, eu acho que assim, a gente cada dia descobre uma questão nova, né? Sobre essa questão que a Iramê está colocando, existem vários exemplos aí, né, nas comunidades, né, de como as comunidades vêm se organizando, independente do poder público ou não. Exato. E existem também cidades no Nordeste que têm privilegiado muito a atenção primária. Eu acho que essa questão do Covid, ela coloca muito a questão, assim, das pessoas procurar o hospital, necessidade de terapia intensiva, necessidade... E agora está se vendo, por exemplo, eu estive lendo essa semana sobre a experiência do Uruguai. É claro que a experiência do Uruguai não pode ser comparada com a nossa experiência. Não. Com a realidade do Uruguai, né? Mas, assim, eles investiram pesado na atenção primária, né? E o que a gente observa na nossa realidade, infelizmente, é o pouco investimento em saúde, né?
Exato. Então, assim, crônico, né, durante muito tempo, e piorou ultimamente, toda essa politização da doença, né, que a doença assumiu aí uma questão de briga política, né, inclusive nos locais que estão fazendo experiências interessantes, por exemplo, no Nordeste, tem um epidemiologista, né, um estudioso que organizou um comitê, eles organizaram um comitê, eles estão trabalhando muito no sentido de fortalecer a atenção primária, trabalhando muito no sentido de disponibilizar o oxímetro para as pessoas fazerem as medidas em casa, né? Porque é importante frisar que às vezes é isso, a pessoa chega, você tem que procurar e dá ruim, mas você passa da hora da ruindade, você chega lá ruim demais, né? E nem sempre bate a questão da dificuldade respiratória com a realidade da hipoxemia. Às vezes a pessoa está com muita hipoxemia e não tem tantos sinais clínicos que a gente espera. Então, tem muita questão aí ainda para ser descoberta com relação à doença, e a gente tem muito que começar a estudar isso, a organização na atenção primária, como que a gente pode ajudar. Mas até o próprio isolamento da gente no âmbito da universidade, imposto pela essa questão da doença, também dificulta isso. Então, eu acho que o grupo aí tem um desafio muito grande, né, pela frente, de começar a refletir, produzir material sobre isso. A professora Diana, né, que está com a gente, e a professora Lídia e o grupo, a gente está com uma proposta de capacitação, mas também não sabemos como capacitar, né, usando essa ferramenta que a gente está usando agora para a semana de enfermagem, como é que fazer isso com a atenção básica? Como que fazer isso com as pessoas? A gente sabe fazer isso quando pode chamar as pessoas para ir, né? Ou quando a gente pode ir lá. Mas aí a gente tem que reinventar formas, né? Então, é tudo muito novo, e parece que é muito novo, e que a gente tem que montar quase que um comitê permanente disso, né? A gente vai começar a pensar que isso pode durar muito tempo, mesmo que essa pandemia termine, a gente, pelo caminhar da história, parece que a gente não está muito livre de outras, né? Então, independente da pandemia, né? Quanta coisa que a gente ainda não deu conta e que com a pandemia pode piorar, né? A gente, eu estive olhando outro dia, nossas coberturas vacinais vêm caindo, né? Então, a gente tem vacina que a gente não tem nem 70% de cobertura, 70% não cobre quase nada. E o risco disso, né, se agravar nesse contexto de pandemia, né? Como serviços reorganizar esse trabalho de prevenção nesse contexto de pandemia, né? Como juntar as pessoas para fazer mutirão disso, mutirão daquilo, se a gente não pode juntar as pessoas? Como fazer sala de espera? São muitas questões não pode ter muita gente junto, né? Muitas questões que vão ter que ser trabalhadas, então, assim, o processo de organização o processo de organização do serviço, a gente precisa, as pessoas têm um desafio muito grande. Eu sei assim, que pessoal de atenção básica têm uma expertise muito boa e muita coisa deve estar acontecendo. Eu acho que a gente tem como função aí na universidade de estar indo atrás dessas experiências, né? E até para a gente repensar nossas práticas mesmo, né? Voltar para o estágio supervisionado. Como voltar para a prática na atenção básica, né? Não é mais o estágio supervisionado que a gente faria, né? Nós estamos vivendo uma outra realidade, né? Quais são as nossas necessidades agora de mudança no nosso processo de ensino a partir daí? Então, acho que é um desafio muito grande, né? Eu fiquei ontem muito tocada com as colegas que já estão
né, em várias pesquisas, eu acho que a gente deve isso, né, para a formação dos alunos. A gente precisa de mais alunos, quer dizer, a gente tem alunos fiéis, como a IAMEI e outros, que permanecem no grupo, mas a gente precisa renovar esses alunos, trazendo alunos novos, e eu imagino que a gente vai estar num processo agora de elaboração de projetos para tocar essa questão, e a gente convida os alunos a participar. Era isso, eu queria agradecer muito, né, as parceiras do grupo, e agradecer muito a organização da Semana de Enfermagem, na pessoa aí da professora Diana, que parece que está acompanhando, e contar com a parceria aí de vocês para a gente encaminhar essas questões, ou pelo menos aprender com elas, né? Aprender a ensinar com elas, e a minha ansiedade é pensar em quem está lá embaixo, né? Apoiar também quem está lá embaixo, de uma maneira. Então, quem está na ponta, eu imagino, está sofrendo, quanto que a violência deve ter aumentado, né? Então, como é que lida com isso nesse contexto? O quanto, por exemplo, pensar as crianças em espaço pequeno, que não pode ir para a escola, que não pode ser publicado lá de fora. Como é que isso está acontecendo? Né? Na realidade, não é bem assim que está acontecendo, porque as pessoas não vão aguentar viver nesse confinamento todo mundo. Então, é uma situação angustiante, né? Eu tenho vivido, assim, situações de muito medo, medo por mim, por minha vida, medo pelas questões, e ansiedade de buscar formas de ajudar, né? Formas de ajudar essas pessoas que estão trabalhando. Toda noite eu tenho muito pesadelos até com essa condição aí das nossas colegas que estão lá trabalhando, né? Na frente dessa situação. Muito desafiador. Muito obrigada, gente. Um grande abraço. Obrigada. E até breve. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, Yasmin. Obrigada, professora. Tchau. Obrigada a você. Obrigada a você. Até breve. Tchau, Tchau.